Eu sou Rosane Machado e o papo de hoje vai direto com a psicóloga de São Paulo. Ela vai te falar o quão importante é o autocuidado para a sua saúde. Quer saber melhor a respeito? Então fica com a gente até o final. Tudo bom, Cíntia? Como vai? Tudo bem, e você, Rosane? Tudo ótimo, tudo jóia. Me conta, então, como que é isso? Qual a relação da autoaceitação com a saúde? Bem, para começar a falar de autoaceitação, eu vou falar um pouquinho sobre a diferença de autoaceitação e autoestima. Então, acolher a sua história, acolher não só a sua imagem, mas acolher o seu comportamento, o seu jeito de ser, os seus pontos positivos, mas os pontos negativos também. E, na medida em que eu me aceito, por que que isso é importante para a minha saúde emocional? Porque eu consigo fazer movimentos para mudar aquilo que eu preciso mudar e para aperfeiçoar aquilo que eu já sei que tá bom. Muito legal, porque se a pessoa, geralmente a mulher, ela tem várias críticas sobre si mesma, né? Se olha no Sim. espelho, se acha imperfeita, aí tem aquela falta de cuidado, aquela falta de vontade por fazer algo por si mesma, achando que não vai conseguir ser igual a fulana ou ao Beltrano. Primeiro, não tem que se comparar a ninguém, né? Uhum. Você é única e especial. Aí eu te pergunto, como levar essa mulher a esse processo de autoaceitação, que não é algo tão fácil, não Não, é? não, é um processo, né? É um processo que faz parte de um processo de autoconhecimento mesmo. Eu preciso entender como eu sou. É um dos primeiros passos. Como eu sou, quem sou eu e tudo que faz parte de mim. Então, não só o que eu vejo na frente do espelho, mas todo esse aparato que nós somos. As nossas relações faz toda a diferença, né? Fazem toda a diferença, porque se eu tenho uma boa relação comigo, eu vou ter uma boa relação com as pessoas à minha volta e vice-versa, né? Então não é só se olhar no espelho e se achar bonita, é você saber que você sabe fazer determinadas coisas, né? Então eu tenho a capacidade realizadora e eu sei que eu tenho, certo? Eu ter esse movimento de, olha, eu preciso mudar determinada coisa, não sei falar em público, por exemplo. Eu vou procurar me desenvolver nisso, né? E aí eu falo sempre assim: autoaceitação é muito diferente de acomodação, porque na medida em Hum, que você se aceita, você entende que você precisa mudar determinadas coisas. Acomodação é você deixar do jeito que tá. Sabe aquela famosa síndrome de Gabriela? Eu nasci sei. assim, eu cresci assim, e assim por diante, né? Você não vai mexer. E aí você não vai fazer aquele movimento de sair de um ponto A e ir para um ponto B. Então é muito importante que a mulher ela entenda tudo que ela é e saiba o que, que ela precisa mudar, o que, que ela precisa fazer. E aí, nesse sentido, ela vai começar a aceitar determinadas coisas da história dela, determinados pontos da história dela, como que ela chegou até aqui. É uma colchinha de retalhos. É verdade, é muito lindo, né, quando as pessoas vão se descobrindo. É que é muito difícil tu acessar a tua parte interna, né, Com tu certeza. entrar na sua essência. É algo assim como descascar uma cebola, como se diz, né? E não é tão fácil acessar, porque ali tem muitos conteúdos, muitas vezes guardados, numas gavetinhas que nunca foram mexidas, que nunca foram trabalhadas. Sabe-se lá por que motivo. Mas isso que tu falou, se tu não tem uma boa relação consigo mesma, você é uma pessoa que vai se sujeitar a qualquer outro tipo de relacionamento. Você vai ser uma pessoa que muitas vezes se submete a tipos de violência, de abusos, de relacionamentos, porque você não se conhece. Você se deixa levar pela outra pessoa, muitas vezes por uma carência, muitas vezes por uma necessidade de ter alguém que a proteja. Mais ou menos assim, Cíntia? Sim, perfeito isso que você falou. Porque na medida em que você começa a aprender a fazer escolhas, e começa muito por você aprender a dizer não,
que é tão difícil. É verdade. É uma das coisas que eu mais ouço, assim, eu não sei dizer não. E às vezes são coisas muito simples. Então, você aprender, por exemplo, a fazer uma escolha que é muito pequena, né? Então, por exemplo, o que você quer comer hoje? Não sei, tanto faz, né? E aprender a fazer essas pequenas escolhas faz com que você aprenda a fazer grandes escolhas. Então, a minha carreira, o que eu vou vestir, o que eu vou fazer, com quem eu vou estar. Mas precisa ter uma segurança de ser quem você é para poder chegar nesse ponto. Um processo assim de autoconhecimento, né? Bom, como que tu diz, como que tu orienta as pessoas que te procuram a colocar limites no outro, nos outros, nas relações, nas pessoas à sua volta, seja em casa, seja no profissional, nas amizades? Como que tu orienta essas pessoas a colocarem limite e se valorizar? Tá, em primeiro lugar, tem uma coisa que a gente nunca para pensar, sabe, Rosane? Mas assim, a gente não coloca limite na gente mesma. Uhum. Então tem muito disso, assim, o tanto que a gente trabalha e às vezes muito além do que a gente pode aguentar, o tanto que a gente come sem precisar, o tanto que a gente fica nas redes sociais e quando a gente vê já passou o dia e tá lá rolando o feed, todas as coisas para fazer. Então, é muito importante, primeiramente, começar a prestar atenção em você e nos seus próprios limites. Se você está colocando limite em você mesmo. E aí, um aprendizado também passando por aquilo que eu comentei, das pequenas escolhas, dos pequenos nãos que são necessários. Você vai hoje? Não. Você vai agora? Daqui a pouco. Né? E aí você vai conseguindo aos poucos e aumentando o teu repertório de poder chegar nos limites maiores. Começar por si mesma, então. Será Isso. muitas vezes que é uma fuga? Ela busca outras coisas e às vezes de forma excessiva para fugir da sua situação, de si mesma, das suas escolhas. Muitas vezes sim. Muitas vezes sim. É muito mais fácil, né? E aí a gente tem situações fácil em termos, né? Claro que é a famosa zona de conforto, né? Que não é tão confortável assim. Comer além da conta para esconder um sentimento, né? E a gente acaba, às vezes, comendo mais do que a gente precisa, comendo uma coisa para poder tampar um buraco nosso, né? Que está aqui dentro. Então, muitas vezes é uma fuga, sim. Muitas vezes é uma fuga de um sentimento que ela não está sabendo entender e resolver. E aí isso não é uma coisa saudável, né? Quando come como uma forma de gratificação, porque a vida já se tornou tão sem sentido, então tu precisa de algo como algo assim que tu considera gratificante. Na verdade, não é gratificante, é uma coisa Sim. nociva, que é bom parar, pensar, refletir, que é o mais difícil nesse processo, né? De autoaceitação. Eu me aceito como eu sou. No Sim. momento, mesmo tendo muitos defeitos, primeiro esse processo de resgate consigo mesmo, para depois sim tu ir vendo, bom, eu posso melhorar isso, eu posso melhorar nesse outro ponto, eu posso me desfazer de algumas coisas para seguir à frente. Então, isso que tu chama de aceitação, então. Como Sim. tu estás, tira uma foto e vê aquilo ali, é o retrato da tua vida, das tuas relações interpessoais. Não tá legal, vamos ver o porquê que não tá legal. Não tá no relacionamento bacana, mas por que que tu entrou nesse relacionamento? Como é que tu foi permitindo que essa pessoa fosse te tratando dessa maneira? E aí começa, seria assim. Sim, perfeito, é isso mesmo, né? Entender, tirar essa fotografia, entre aspas, do momento da mulher, como ela está, o que não está legal do ponto de vista dela. E muitas vezes ela mesma não percebe o que não está legal. E com esse processo de se olhar, ela vai perceber: olha, isso aqui não está tão bom quanto eu esperava. Né? Então, é todo um processo. E também tem uma coisa, né, Rosane, que é assim: o que é bom para mim não é bom para ela, não é bom para ela, não é bom para você. Sim, sim, sim.
É um processo muito individual. Então, não dá para dizer que assim, o processo de autoaceitação dura quanto tempo? Depende. Depende de cada uma, né? E nesse contexto também é muito legal a gente entender que ser vulnerável, errar, não saber tudo, não dar conta de tudo, faz parte do processo. Hoje em dia a gente vive a era da alta produtividade. Verdade. Você dar conta de tudo, você acordar cedo, você já fazer exercício físico e aquelas regras de você tem isso, você tem que fazer aquilo. E aí a mulher tem inúmeros pratinhos para equilibrar, como eu gosto de falar, e uma hora um deles vai cair. E ela não se perdoa por isso. Porque existe essa tendência de que a gente precisa ser produtiva, a gente precisa dar conta de tudo, e não é assim. Né? Isso é aquele papel da Mulher Maravilha, né? Que a gente sabe que não é assim também, porque até super-herói também tem suas vulnerabilidades. Claro, claro. Então, é a própria pessoa que muitas vezes se maltrata. Muito, muito. E aí entra um conceito que é muito interessante, que é o da autocompaixão. Quando a gente fala de autocompaixão, é interessante a gente pensar na compaixão que a gente dá para outras pessoas e que muitas vezes a gente não dá para a gente mesma. Então, quando eu entendo a humanidade daquela pessoa, as vulnerabilidades, quando eu perdoo os erros de outras pessoas, por que eu não perdoo os meus? Por que eu olho para mim, eu olho para minha história como se eu tivesse que ser perfeita, como se eu tivesse que, de fato, me superar? E não é assim, nós somos humanas, né? Então, na medida em que a gente se olha com esse olhar mais compassivo, também é um caminho importante para chegar na autoaceitação. Ser mais gentil consigo mesmo, com seus tropeços, com seus defeitos, porque todos temos, né? Claro. E por que tu acha que é mais fácil tu ter compaixão com outra do que de uma outra pessoa do que consigo mesmo? Porque a gente tem esse olhar de que as pessoas sempre precisam mais de ajuda do que a gente. Nós fomos criados assim. A ser cuidadoras. Isso, exatamente, especialmente as mulheres, né? A serem cuidadoras, as mães, né? A darem tudo e priorizarem tudo para os filhos e esquecerem de si. E muitas vezes no final do dia ela percebe que ela fez um monte de coisa, mas ela deixou de fazer uma coisinha. E aí já é uma tortura, né? Essa semana mesmo conversei com uma colega minha e ela falou: Nossa, foi um dia em que eu fiz várias coisas e quando eu vi o uniforme do meu filho, eu estava de molho. E eu esqueci de colocar, né, de lavar e colocar no varal. O que ele vai usar no dia seguinte? Mas eu fiz um monte de coisa naquele dia. Então, é um trabalho de parar, respirar e realmente ser compassiva consigo mesma, né? Você fez um monte de coisa, você deixou de fazer uma coisa que era extremamente importante, mas valoriza as suas conquistas, né? Muito bem, é muito legal esse ponto de que a mulher, sim, ela se sente responsável por tudo, inclusive pela harmonia do lar. Ela que tem que conciliar muitas vezes o pai com os filhos, aquele pai muito rígido, muito autoritário, então ela fica de um lado, de outro, sob tensão, tentando segurar uma coisa ali, sabe? Então, aí a mulher vai se abandonando, ela vai Sim. esquecendo de si mesma. Aí entra o autocuidado. Uhum. Ela cuida tanto dos outros, com tanta perfeição, muitas vezes, que ela esquece de si mesma, se abandona, vai lá na última, fica a última da fila, como prioridade. E muitas vezes ninguém à sua volta diz: Poxa, está na hora de tu pensar em si mesma, porque está tão bom, ela está servindo a todos. Quem é Isso. que vai dizer isso? Me diz, é muito raro alguém dizer: Olha, mãe, tu está tão acabada, ou tu está precisando fazer alguma coisa por ti. Não sei o que tu pensa a esse respeito, assim. Sim, isso que você falou é um ponto muito importante, porque cada vez mais a gente vê que a sociedade julga muito o papel das mães, né? Como mulheres que precisam dar conta de tudo.
de mulheres que não podem errar na criação dos filhos, e a gente vê que não é bem assim. Ainda assim, nos dias de hoje, tem uma romantização do papel da mulher, né, Rosane? Assim, e mais ainda do papel da mãe. Né? Aquela mãe perfeita, com seu filho que mama assim que nasce, né? Que dorme a noite toda logo nos primeiros meses, e a mãe maravilhosa voltando ao trabalho feliz, e a gente sabe que não é assim. Não é. Está muitas vezes cansada, com sono, noite sem dormir, de preocupação entre tantas funções que tem uma mãe. Aí ela tem que ser ainda esposa, ela tem que ser mulher, ela tem que ser uma excelente mãe, uma excelente dona de casa, uma multitarefas, como a gente sabe, né? Daí como que tu vai ter esse autocuidado? Como fazer para não permitir que a vida em si afaste de si mesma? Como que ela vai se dar conta que, opa, sinal vermelho, tem que parar? Sinal verde, estou no caminho certo. Como é que ela faz essa parada assim? Normalmente ela faz essa parada quando ela já está num nível muito grande de estresse, infelizmente. Né? Então, só no fundo do poço. No fundo do poço. Exatamente, quando a coisa já está realmente num ponto insustentável. Então, seria muito bom se a gente conseguisse já trabalhar com essas mães desde a gestação, que a gente possa já ir colocando essa noção de maternidade real e da necessidade dela se cuidar. E é importante que a gente também dissemine essa informação como formadoras de opinião que somos, né? Para que as pessoas entendam e as mães entendam que perfeição não existe, mas uma coisa importante também, sabe, Rosane? Autocuidado não é só você cuidar da sua aparência. Autocuidado é um monte de coisa. É toda ação que se reverte em bem-estar. Então, você parar alguns minutinhos para olhar o céu, né? Respirar um pouquinho, dormir quando o seu bebê dorme, ter um momentinho em que outra pessoa possa estar com o seu bebê para você dar uma volta. São várias coisas, várias possibilidades, e que isso vai abrindo caminho para outros tipos de autocuidado. Mas então, assim, quem sabe tu relata um pouco da tua história, que tu passou por esse processo assim, né, Cíntia? Sim, sim. Eu sou uma mulher grande. Vocês estão me vendo sentadas, né? Vocês estão me vendo sentada, estão me vendo daqui para cima, mas eu sou uma mulher grande. Eu sou alta e sou grande. Hoje em dia, se a gente analisar a minha altura, eu nem sou tão grande assim. Mas quando eu era bem jovem, eu tenho 46 anos hoje. Quando eu era bem jovem, isso era muito fora do padrão. A gente não encontrava mulheres tão altas assim. E isso fazia uma visão, propiciava uma visão de mim mesma de que eu era muito maior do que eu realmente sou. Porque eu me via muito grande perto de outras meninas. E além disso, tinha uma indústria da moda que não favorecia, eu não encontrava roupas para mim, que fossem para a minha idade, né, para a juventude. E cresci também com uma visão assim de me cobrar demais por vários aspectos. Então, isso fez com que eu tivesse prejuízos mesmo emocionais e de saúde, porque eu tive uma distorção de imagem quando jovem, né? Então, eu me via muito maior em todos os sentidos, inclusive peso corporal, né? E eu tinha dificuldade, assim, de entrar numa loja, de pedir uma roupa que fosse do meu tamanho, de me relacionar, de me expor. Quer dizer, um prejuízo social, físico e emocional muito grande. Isso foi mudando na medida em que eu fui amadurecendo, em que eu me tornei psicóloga, em que eu fiz terapia, em que eu também mergulhei nesse processo de autoconhecimento, né? Passou também pela maternidade, eu tenho uma filha de 13 anos, e eu tive que me deparar com essas questões, né, de
poxa, não era como eu pensava, eu idealizei tanto, eu tive uma trombose depois de 15 dias de parto, né? Então, assim, foi totalmente diferente do que eu idealizei. Então, em muitos sentidos, eu precisei ter muita resiliência para entender que as coisas são diferentes de uma pessoa para outra, de que eu tenho a minha individualidade, de conhecer a minha história melhor, de entender como eu cheguei até aqui, de aceitar o meu corpo como ele é, como minha morada, de respeitá-lo também. Então, é um processo. Então, eu sempre digo que é um passo a passo, em que a gente precisa realmente de ajuda profissional, para que a gente possa abrir a cabeça e ver as diferentes vertentes do quanto que isso te prejudica, não se aceitar. Tu vê que interessante, né? Verdade. E como é que tu conseguiu superar tudo isso? Foi a maternidade? Foi o processo tanto de autoconhecimento quanto o pós-maternidade, né? A maternidade me transformou em vários aspectos. Me vi assim muito maluca no início, né? Os primeiros meses assim foram bem diferentes do que eu tinha planejado devido à trombose, mas ao mesmo tempo eu comecei a ver a quantidade de coisas que eu poderia e estava fazendo. Então eu me vi uma pessoa com capacidades que eu não via antes. Então, além de aceitar a minha imagem, eu fui aceitando quem eu realmente sou. É que eu posso fazer várias coisas também, que eu posso ser uma boa mãe, que eu não preciso me comparar com outras pessoas. Então, foi um processo. Minha filha tem 13 anos e hoje eu estou aqui, né, ajudando outras mulheres a chegarem no ponto em que eu cheguei. E conheci Olha, histórias lindíssimas na minha vida profissional e vejo o quanto que é importante essa trajetória de transformação, sabe, Rosane? e o que foi mais importante nesse teu processo de autoconhecimento? Que fatos, fatores te levaram assim a isso? Sem sombra de dúvida, esse processo de psicoterapia para mim foi fundamental, né, lá no início, mas a maternidade foi um divisor de águas na minha vida. Eu não tenho a menor dúvida. E a maternidade solo também, depois. Né? E eu me separei um pouco depois que minha filha nasceu, então quer dizer, ter que dar conta de uma profissão, uma carreira, uma filha e tudo mais, me fizeram realmente entender que, poxa, Cíntia, você sabe fazer um monte de coisa, né? Claro que você não é perfeito e ninguém é, mas você fez a diferença na sua vida. Por que não fazer a diferença na vida de outras pessoas, né? Muito legal, né? Tu tem todas as condições de poder ajudar as mulheres nesse sentido, porque tu passou por esse processo, tu entende bem essa questão toda, né? E me diz uma coisa, o que tu acha mais importante para a gente finalizar? Faltou algo que tu não abordou ainda, Cíntia? Eu queria falar de dois aspectos. Eu queria falar rapidinho do empoderamento, né? O quanto que se aceitar te leva ao empoderamento, sendo que empoderamento é você ter a autonomia para fazer suas escolhas. E aí eu me lembro muito de uma questão que é: nós ainda estamos muito longe de ser uma sociedade de igualdade de gêneros, nós sabemos disso, mas nós crescemos muito, muito, se a gente olhar na história da humanidade, né? A mulher ela ocupou um espaço que ela não tinha há anos atrás. Para estarmos onde a gente está hoje, ocupando esse espaço que nós estamos, mulheres se empoderaram. Mulheres tiveram a coragem de aceitar as histórias delas, de aceitar quem elas são, o que elas querem, fazer as escolhas. Então, olha quanta coisa a gente ainda pode fazer pelo mundo.
É verdade, né? Muito legal. E assim, para finalizar, o que que tu deixa para essa mulher que está em casa e ela não está se aceitando, ela não se conhece realmente, ela não se valoriza, o que que tu diz para ela que está nos escutando? Olha, tem um exercício que eu gosto muito de pedir para fazer. Faz uma lista de todas as coisas que você tem de bom. Tudo, tudo que você tem de bom. Não só o que você está vendo no espelho, mas tudo que você tem, todas as características, tudo que você sabe fazer. E olha para essa lista com carinho. Será que você está dando o cuidado para essa mulher que está aí, que é uma potência, que tem tanta coisa para fazer e que pode fazer e que já fez, né? Porque muitas vezes a gente não se dá conta de tudo que a gente já fez pela vida de outras pessoas. Por que não fazer por você? Então toma cuidado, coloca essa mulher aí no teu colo, né? Se Muito acolhe, se legal. aceitar Uhum. é se acolher. Exatamente. E aí pensar e avaliar e ver de que forma ela pode seguir em frente, né, com uma nova forma de olhar o mundo, de olhar as pessoas, enfim, de É. buscar a sua felicidade. Cíntia, muito obrigada, adorei esse nosso bate-papo. Vai ajudar muitas pessoas que estão precisando melhorar a sua vida, se aceitar primeiro para mudar, para ter uma condição legal de mudança, senão fica bem difícil. Com certeza, eu que agradeço pelo convite, adorei também, e eu espero de coração que a gente possa empoderar outras mulheres a partir de agora. O teu trabalho já empodera, com Esse, conhecimento. esse é o objetivo aqui do canal, fazer essas pessoas refletirem sobre suas vidas. Um grande abraço, Cíntia, muito obrigada. Um abraço, eu que agradeço, até mais.